Ok. Estamos no meio da série sobre o livro de Abacuque, lidando com o chamado problema do mal, já falei isso várias vezes. Todos nós passamos por algum tipo de sofrimento, maior, menor, e as nossas reações são as mais diversas. E muitas vezes as nossas reações não honram a Deus. Não só porque a gente reclama de Deus, às vezes isso acontece, mas às vezes a gente busca forças em outra coisa que não a Deus, e isso não honra ao Senhor Deus. Uma das coisas boas do tempo de fraqueza e dificuldades na vida é quando a gente reconhece a nossa necessidade de outro. Porque quando a gente aguenta de forma durona, a gente se mostra soberbo. Aí quer dizer que o sofrimento não nos ensinou a lição que deveria ter ensinado. Então, à medida que a gente estuda essa questão do sofrimento, o problema do mal, nós vamos explicando gradativamente o livro do profeta Abacuque, que a gente vai ler agora. E nós vamos fazer assim, como eu faço de costume, eu vou ler o texto, eu quero que vocês leiam comigo, o texto inteiro, é um texto longo. Depois, eu vou passar um desenho para as crianças, e aí eu começo a explicação para os adultos, tá bom? Vamos fazer assim então. Vamos ler juntos o texto de Abacuque 2, de 2 a 20. Depois eu passo para as crianças aquilo que eu quero que elas, gostaria que elas desenhassem. Vamos ler juntos. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações não se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confiar em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte,
ou a pedra sem vida? Acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Ok. Vamos então passar para as crianças o desenho. Então, as crianças que vão desenhar, prestem bastante atenção, hein? Vocês vão colocar uma linha no meio da folha, separando duas metades. Então, faz uma linha no meio da página, assim. De um lado, você vai desenhar as coisas que fazem as pessoas que amam a Deus. E do outro lado, você vai desenhar as coisas que fazem as pessoas que não amam a Deus. Tá bom? Deu para entender? Uma linha no meio, de um lado, o que a pessoa que ama a Deus faz? E o que a pessoa que não ama a Deus faz? Tá bom? É para desenhar as coisas que fazem um grupo e o outro grupo. Tá bom? Os pais ajudem aí, se de repente bater uma dúvida na criança. Ok, por que eu estou dizendo isso para as crianças? Porque eu fiz questão da gente ler o Salmo 1, porque o Salmo 1 tem uma lição preciosa a ver com a mensagem de hoje. O Salmo 1, ele na verdade é uma introdução para todo o livro dos Salmos, e ele vai contrastar a vida do justo e a vida do ímpio. E ele diz que o justo anda de um jeito, o ímpio de outro jeito, nós falamos isso já no decorrer da liturgia, mas eu quero destacar o finalzinho do Salmo. O verso 6, se você pegar a ordem de culto aqui, o verso 6, que é o último do Salmo, diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa palavra conhece não significa Deus tem noção. Não é isso. Para o hebreu, conhecer era muito mais profundo do que só dizer, muito prazer, meu nome é Heber. Conhecer era ter um relacionamento íntimo de amor com alguém. Por exemplo, quando José recebeu a revelação de que a sua esposa, ou para ser esposa, Maria, futura esposa, estava grávida, e iria ter um bebê, e isso foi produzido pelo Espírito Santo, a história do nascimento de Jesus. O texto de Mateus 1 fala assim: e José não a conheceu até que ela deu à luz. Não é que José não sabia quem era Maria, claro que ele sabia quem era Maria. Ele levou Maria, viajou até Belém, ficaram lá numa estrebaria. Você conhece toda a história, é claro que ele sabia quem era Maria. Mas ele não conheceu Maria, significa ele não teve relações de marido e mulher com ela. Ele não teve um contato íntimo de amor com ela. Por que eu estou dizendo isso? Quando fala o Senhor conhece o caminho do justo, não significa que Deus não sabe o outro caminho. Não, é que Deus ama e aprova o caminho do justo. Já o caminho do ímpio perecerá. Por que essa lição é importante? Porque Abacuque não lembrava dela. Abacuque tinha a impressão que Deus tinha se esquecido que justo é justo e ímpio é ímpio. E de que o justo recebe a aprovação de Deus e o que não é justo, o que não ama a Deus, não recebe a aprovação de Deus. Para ele estava tudo misturado. Ele estava meio irado com a situação. Lembra, eu disse, nós temos explicado Abacuque devagarzinho. Abacuque começa o seu livro dizendo assim: Deus, por que a minha nação está repleta de pecado? E o Senhor não tem feito nada. Até quando vai ficar assim? Aí Deus fala: muito bem, eu vou levantar uma outra nação, pior do que a de vocês, para ser o castigo sobre vocês. Aí Abacuque falou assim: não, Senhor, não é isso que eu tinha pedido. Como é que o Senhor deixa com que alguém que é pior venha ser castigo, vara de juízo sobre a gente? Então ele não está entendendo mais nada. Ele chega para Deus pedindo que Deus castigue a impunidade, a violência, a injustiça na sua nação. Aí Deus fala: eu vou levantar uma nação pior, né? E essa nação vem destruir tudo. E ele fala: não, Deus, mas será que o Senhor deixa com que o pior venha a tomar... Está indo contra o que eu pedi. Então ele não está entendendo. Ele fala, aí ele termina a mensagem da semana passada, ele terminou dizendo: Senhor, eu vou aguardar uma revelação. Porque não é possível, tem que ter uma explicação para isso. Tem que ter uma explicação para isso. E Deus vai dar uma explicação para isso. Abacuque, ele não está entendendo as categorias de Deus, mas Deus vai responder dizendo assim:
eu não confundo justo com ímpio. Eu sei quem é um e eu sei quem é o outro. E é exatamente por isso que eu intitulei a mensagem Deus não confunde justo com ímpio. Isto é, Deus sabe quem é dele e quem não é dele. E essa vai ser uma das revelações importantes que Deus vai trazer em resposta ao desespero de Abacuque. Abacuque não está entendendo por que há injustiça nesse mundo, por que parece que quem é injusto se dá bem. Não deveria ser o contrário, Senhor? Por que quem é honesto parece que não se dá bem? E aí é um encorajamento para quem não é honesto continuar na sua desonestidade. Ele está furioso com isso, ele está atribulado com isso, ele está aflito por conta disso. Então, Deus vai trazer uma resposta, e a resposta vem, eu quero enfatizar agora os versos 2 até os 5. E Deus diz assim, no verso 2 fala assim: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas. A ideia de escrever em tábuas é de colocar algo para não ser esquecido. Tábua é algo permanente. A ideia é, escreva porque isso aqui é para as gerações futuras. E tem uma coisa interessante que a gente vai ver daqui a pouco. Os autores do Novo Testamento vão citar essa porção de Abacuque. De todo o livro de Abacuque, eles vão citar essa porção aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. Que é, eles na verdade estão fazendo o quê? Eles estão conservando a revelação de Deus em tábuas. Eles estão mostrando a permanência dessa revelação. Eles estão levando, os autores do Novo Testamento, séculos depois, estão dizendo, se essa revelação era para ter sido escrita em tábuas, então nós vamos perpetuá-la. Nós vamos continuar a falar dela. E Deus então fala que era importante guardar isso. E que a sua resolução do problema não ia demorar. Verso 3 fala assim, a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. A gente usa um ditado, às vezes fala assim, tarda mas não falha. Deus fala, eu não tardo e nem falho. Vem no tempo devido, no tempo apropriado. E ele vai dizer para Abacuque, olha, eu vou trazer consolo às suas dificuldades. O ímpio não tem consolo, porque ele enxerga os problemas se repetindo na história, e ele não tem a esperança de um tempo em que vai ser resolvido. Presta atenção, aqui agora a gente vai começar a ilustrar coisa que talvez as crianças não entendam tão bem, mas os adultos conseguem entender. Por que eu pedi para eles desenharem o contraste entre um e outro? Porque quem não tem Deus como referencial de que vai fazer tudo certo no tempo do fim, ele não tem expectativa de que vai melhorar. Se ele vê tudo ruim e não tem, e a história é uma repetição, a gente não ouve direto as pessoas dizendo assim, a história é cíclica. Se a história é cíclica, significa que ela não caminha para um final determinado. Se ela não caminha para um final determinado, então você não tem esperança de vai melhorar, porque melhora um pouquinho, depois piora de novo. Aí melhora um pouquinho, aí piora. Então, me desculpe, não tem solução. É desesperador achar que a história seja cíclica, porque ela não tem resolução dos problemas. Além disso, quem não ama o Senhor, o ímpio, de acordo aqui com o texto, ele tenta consertar o mundo ele mesmo. E isso o texto vai chamar de soberba. Né? Eu estava ouvindo no rádio essa semana, na CBN, alguma coisa sobre aquela conferência Rio+20, que vai ter agora nas próximas semanas, né? E muito importante porque fala de sustentabilidade, de cuidar do meio ambiente, cuidar das dificuldades sociais e tudo mais e tal. E à medida que eu ouvi aquela reportagem, eu fiquei pensando em como o homem tem a esperança de que ele tem a capacidade de fazer tudo correto, tudo bom, de consertar o mundo. Eu acho engraçado isso. Olha o tamanho da fé deles. Nunca ninguém viu isso acontecer, mas eles têm a expectativa que vai acontecer. Repetidas vezes na história, o homem não conseguiu botar tudo direitinho, mas eles acham que a confiança em si mesmos é enorme. E o texto da Bíblia vai chamar isso de soberba. E vai falar que eles são como bêbados, que bebem e perdem a estribeira, e ficam pessoas sem noção. O cerne da visão está nos versos 4 e 5. Pega a sua ordem de culto, isso aqui é o mais importante do texto de hoje. Fala assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons,
mas o justo viverá pela sua fidelidade. Fidelidade aqui também pode ser traduzida por fé. Eu vou explicar daqui a pouco como ambos funcionam. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante, e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. O que Deus está dizendo aqui? Primeiro, vamos destacar que ele fala assim, o justo viverá. Por que isso é importante? Quando Deus falou para ele assim, eu vou trazer uma nação mais ímpia e vai destruir tudo, Deus está falando que traria um juízo pesado sobre eles. Aí Abacuque respondeu dizendo assim, não é possível, Senhor, que o Senhor vai nos aniquilar. No verso 12 do capítulo 1, ele fala, não morreremos. Não morreremos. Ele faz uma declaração de fé. E agora é como se Deus estivesse dizendo, amém. Porque ele diz, o justo viverá. O justo viverá. Essa é uma promessa preciosa. E o texto fala que o justo viverá pela sua fé. Ou pela sua fidelidade. Para a gente, essas duas coisas parecem muito distintas. Não para o povo hebreu. Por que parecem distintas? Deixa eu te explicar. Se eu perguntasse assim para você, você acha que Deus te recebe, ou você acha que Deus abençoa você baseado na sua fé, ou baseado na sua fidelidade? Se você falar assim, na minha fidelidade, você está querendo dizer, eu sou fiel a Deus, eu não falho nunca. Aí você vai achar, não, isso é soberba, não pode ser, né? For na minha fé, pelo menos assim, eu confio em Deus, é Deus quem faz. Nós frequentemente aprendemos que fé e fidelidade são coisas muito separadas. Mas, na verdade, fé e fidelidade não precisam ser distintas assim. O crente, aquele que de fato crê em Deus, precisa ser marcado por fé e por fidelidade. Inclusive, as palavras no original, né, a palavra emuná, que é a palavra hebraica, mesmo no grego, quando se usa essa ideia de fiel, por exemplo, quem é fiel? Fiel é quem tem fé. Fiel é quem tem fé, no caso do homem. Tá? É que está apegado às promessas. E então, esses dois sentidos cabem aqui. Deixa eu explicar como esses dois sentidos cabem. Paulo cita esse texto, justo viverá pela sua fé, para dizer assim, que Deus nos recebe na presença dele, não baseado nos nossos méritos, mas baseado em Jesus Cristo, em fé em Jesus Cristo. Então, como é que o justo obtém vida? Como é que alguém pode ser justificado, isto é, limpo dos seus erros, das suas falhas, isentado de ter que pagá-las? Como é que isso acontece? Se ele crê em Jesus Cristo. Esse é um lado da mensagem. Mas esse texto também é citado por Hebreus, naquele capítulo famoso, ou antes daquele capítulo famoso, que é o capítulo 11. Ele cita, o justo viverá pela sua fé. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, ele está falando no finalzinho do capítulo 10, ele está falando de perseverança. O justo viverá pela sua perseverança, isto é, confiar de que Deus vai fazer tudo correto. A expectativa de que Deus vai colocar os pingos nos is, como a gente costuma dizer, né? O justo, ele é exatamente o oposto do soberbo. O soberbo é aquele que acha que ele pode as coisas. Agora deixa eu tentar explicar para vocês que justo aqui, dizer o que eu falei há pouco, mas reforçar. Justo aqui não é, e eu falei isso durante a liturgia, não é aquele que faz tudo certinho. Não pode ser. Deixa eu explicar por que não pode ser. Lembra que Abacuque chegou reclamando para Deus que o seu próprio povo era cheio de pecado? Aí Deus falou, ok, vou levantar uma nação pior. E a nação pior vai destruir, vai trazer um castigo sobre a nossa nação, sobre a sua nação, Abacuque. Então, Abacuque não tem noção, ou não tem essa impressão de que a sua nação é certinha. Pelo contrário, a sua nação precisa de castigo. Mas ele sabe que a sua nação ainda confia em Deus. É isso que marca o justo. O justo é aquele que deposita a sua confiança em Deus. O soberbo é diferente. O soberbo acha que as coisas são conquistadas por aquilo que ele faz. Por exemplo, tem um livro famoso, escrito por um rabino, um líder judeu, na década de 80, chamado assim, Por que coisas más acontecem com pessoas boas? Que é um título bem intrigante, é um livro famoso. Por que coisas más acontecem com pessoas boas? Olha o pressuposto de que nós somos pessoas boas. E eu não entendo, eu sou confuso com o sofrimento, porque eu sou uma pessoa tão boa. Por que isso está acontecendo comigo? Então, esse pressuposto, de acordo com o texto da Bíblia, é soberba.
Abacuque não se via como uma pessoa boa. Ele sabia que a sua nação andava em erros. Mas ele queria se apegar a alguma coisa. E Deus falou, o justo viverá pela sua fé. O soberbo não. O soberbo, ele já é alguém que se embriaga na sua soberba. O verso 5, que falou que a riqueza é ilusória, ele é arrogante, não descansa, nunca se satisfaz. É a ideia de embriaguez. E a soberba é um negócio maluco. Ela incendeia a pessoa mais ainda. Ela leva a pessoa a perder o controle. Soberba não mantém a pessoa no seu devido lugar. Ela promove mais soberba. Ela faz a pessoa achar que ela tem mais condições. Aí ela alcança sucesso na empresa, aí ele diz, não, eu acho que eu consigo fazer algo melhor, e melhor. Aí de repente as coisas vão bem na sua casa, os seus filhos entram na faculdade e começam a ter vidas boas, ele fala, eu acho que eu fui um pai decente. A soberba, ela aumenta mais no seu coração. Ela produz mais, é como a embriaguez. É como o vinho que embriaga, é como a bebida forte que embriaga. Essa é a comparação que Deus está fazendo. A soberba da Babilônia, e a Babilônia aqui é o soberbo, tá? Lembra que a Babilônia era a nação que viria para destruir, a Babilônia é o soberbo. Agora, quero fazer algumas aplicações diante do que eu disse aqui. Para você entender o que é a soberba é você achar que você consegue coisas, mesmo mesmo sem Deus lhe concedendo essas coisas. Vocês lembram da frase famosa, pelo menos é dito que foi falado, a frase famosa de quem participava ou construíra o Titanic, dizendo, esse navio nem Deus afunda. Né? Esse tipo de soberba, vez por outra, Deus faz questão de quebrar, para mostrar que ninguém é autossuficiente, ninguém consegue se sustentar. E como faz sentido Deus pedir que essas revelações sobre o justo e sobre o soberbo fossem escritas em tábua? A ideia de que precisa ser gravado. Eu vou pedir para as crianças fazerem um outro desenho agora. Se elas estiverem dispostas, vira a folha e faz um outro desenho agora. Eu queria que você desenhasse uma coisa que eu vou explicar aos seus pais agora. Você vai desenhar uma pessoa e uma tábua, um pedaço de madeira, como se fosse uma folha de papel, mas só que de madeira. E nessa folha, se você souber escrever, senão você pede ajuda do seu pai, da sua mãe. Se você souber escrever, você vai escrever assim, o justo viverá pela fé. Tá bom? Essa é uma frase importante que vocês vão ter que aprender. Tá? Então, uma pessoa escrevendo num pedaço de madeira, o justo viverá pela fé. Mães, pais, deem uma ajudinha aí para as crianças escreverem isso. Por que isso é importante? Foi isso que Deus pediu para Abacuque. Abacuque escreve que isso aqui é para ficar para gerações. O justo viverá por fé. Sabe, aos nossos olhos às vezes parece que a resolução dos nossos problemas é tardia. Sabe quando você fala com Deus assim, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Deus, mas está demorando tanto. Sabe quando você tem a impressão que demora muito? Você tem a impressão de que, mas por que não resolve logo, Senhor? Está tão difícil, por que demora tanto? E Deus fala que não é tardia a justiça dele, ele coloca as coisas, ele cuida das nossas aflições. A Bíblia Sagrada, ela é, na verdade, as tábuas. Quando Deus pediu para homens escreverem esses livros, homens escreveram aquilo que Deus os conduziu a escrever. Esse livro, nós cremos, é inspirado por Deus. Eles, na verdade, são as tábuas onde a revelação de Deus ficou gravada. Por quê? Olha que interessante. Alguns dos livros que aqui estão foram escritos há mais de 3.000 anos. E Deus fez questão de preservar isso. Para a gente, milhares de anos depois, ler e ser confortado por isso. Isso mostra o impacto da Bíblia Sagrada na vida do cristão. Não é à toa que muitas vezes os cristãos foram chamados de povo do livro. Povo do livro. Porque isso aqui são as tábuas para os quais ele volta frequentemente. Eu uma vez assisti um filme, eu recomendo, é um filme lindo, chamado Terra Selvagem. É a história de missionários que foram trabalhar entre índios muito violentos na região do Equador, os índios Waodani. E lá eles são missionários que vão trabalhar entre os índios, e a história é verídica, é uma história muito triste, no qual no começo do trabalho missionário todos os homens são assassinados. E permanecem as mulheres lá com as suas crianças.
O mais lógico é elas pegarem as malas e voltarem para casa, afinal de contas, todas perderam os seus maridos. E elas resolvem fazer algo que até então era impensado. Elas resolvem ficar na tribo, mesmo sem os seus maridos, criando os seus filhos lá, mesmo sabendo que aquela tribo havia matado os seus maridos. E aí, devagarzinho, gradativamente, elas começam a compartilhar da história de um Deus que enviara o seu filho para morrer pelos nossos pecados. E aí tem uma das cenas que para mim foi uma das mais bonitas do filme, em que um da tribo começa a entender essa mensagem e acreditar nessa mensagem, e os outros zombam dele. Aí ele responde dizendo assim: eu não sei porque você está zombando desse Deus. Esse Deus deixou marcas nas árvores. Aí eu pensei naquilo. Aquela era uma tribo indígena que não tinha escrita. Como é que você fala da Bíblia para uma tribo que não tem escrita? Deus deu tanta sabedoria àquele índio, que o que ele quis dizer é: Deus deixou marcas. Deus deixou sinais. E a única coisa, a coisa mais próxima que eles tinham de escrita, eram os sinais que eles faziam nas árvores quando eles queriam achar alguma coisa, ou saber o caminho de alguma coisa, ou procurar alguma coisa que eles haviam enterrado. Deus deixou marcas. As tábuas, a escritura sagrada, são as marcas que Deus deixa para que a gente não perca o caminho, para que a gente não perca o nosso trajeto. E aí o resto do texto diz bastante coisa que eu vou resumir muito rapidamente agora. Fala que Deus condena o soberbo. Do verso 6 até o 20, é uma série de palavras de juízo. Eu não sei se você percebeu uma palavra aí que não é muito comum no nosso vocabulário. Fala assim: ai daquele. Ai pra gente é expressão de dor, né? Mas aqui no texto não tem nada a ver com isso. É expressão de juízo. Ai daquele, ai daquele, ai daquele que faz isso, que faz aquilo. E aqui começa a mostrar o juízo de Deus sobre os babilônicos. Do verso 6 até o verso 8, fala da sua avareza. Eles tiram daquilo que não é seu. Eles tiram daquilo que é dos outros. E na verdade, todos os outros vão zombar deles, porque o que eles vão fazer vai se voltar para eles. Imagine um bumerangue. Tá? Tudo aquilo que a Babilônia vai fazer de mal, um dia vai se voltar contra eles. Então o texto fala que eles tomam as riquezas dos outros, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram os saquearão, diz o verso 8. Isto é, pelo fato de vocês tomarem a riqueza dos outros, um dia as outras nações vão chegar e vão desapropriar vocês de tudo que vocês têm. Então isso vai voltar contra eles. Eles são marcados por avareza, do verso 6 ao verso 8. Verso 9 ao 11 fala de injustiça. Verso 12 ao 14 fala de violência. Verso 15 ao 17 fala de sedução. E verso 18 a 20 fala de idolatria. E por que eu estou resumindo assim? Eu quero que você entenda que cada uma dessas partes, o texto é dividido em 5 parágrafos, como se fosse uma poesia, muito bem escrito no hebraico. Como se fosse uma poesia, cada uma destacando um aspecto, mostra que eles eram pessoas, os babilônicos, eram infratores da lei de Deus. E Deus resolve então trazer juízo sobre cada mandamento quebrado. E aqui uma explicação sobre como nós somos diante de Deus. Às vezes, as pessoas que andam aí fora têm uma impressão de que são muito corretas, porque têm vidas relativamente tranquilas, honestas. Mas, na verdade, todos nós somos infratores dos mandamentos de Deus. Né? Se nós formos analisar a maneira como Jesus explicou os mandamentos. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Você tem que ter a Deus e a Deus somente como a razão do seu temor. A verdade é que todas as vezes que você morre de medo de outras coisas, como pessoas, como circunstâncias, você passa a não adorar a Deus como seu único Senhor. A Bíblia fala assim: teu pai e a tua mãe. Todas as vezes que a gente não respeita aqueles que estão em autoridade, e a gente os despreza, e não pede a Deus que trabalhe na vida deles, a gente zomba deles, fala mal deles, nós quebramos o 5º mandamento. Todas as vezes que você odeia o seu irmão, você o mata. Isso é o que o Novo Testamento diz. Toda vez que você olha de forma impura para alguém, você adultera. Todas as vezes que você toma alguma coisa que não é sua, e não precisa ser dinheiro, você furta. E assim por diante.
O Novo Testamento mostra como os mandamentos de Deus, eles são muito mais difíceis de ser cumpridos do que a gente pensa. Uma vez um jovem rico teve que tomar uma invertida de Jesus Cristo para entender isso. Ele achava que ele era cumpridor dos mandamentos. E Jesus mostrou para ele que não era. Tanto é que ele sai para casa avarento. Ele vai para casa porque ele era dono de muitas propriedades. Um homem avarento. Um homem que não conseguia se desvencilhar das suas riquezas. Então, quando a gente olha para a maneira como Deus descreve os ímpios, e aqui no caso são os babilônicos, ele mostra que eles são pessoas que transgridem vários mandamentos de Deus. E o que Deus vai fazer com eles? Deus trará juízo. Ai daqueles. Ai deles. E aqui agora eu quero fazer conexão com o texto que a gente leu no começo da ordem de culto. Lembra que eu falei que o homem que escreveu o Salmo 73, ele está aflito porque parece que quem faz o que é mal não recebe do castigo de Deus? Aí no texto que a gente leu, fala que quando eu entrei no santuário e atinei para o fim deles, aí eu entendi. Foi aí que as coisas se abriram. Foi aí que eu falei, gente, agora eu entendi. Agora fez sentido, porque aí vai mostrar o castigo de Deus sobre todo aquele que é soberbo, todo aquele que pratica injustiça, aquele que é avarento, aquele que é idólatra, aquele que seduz o outro e assim por diante. Mostrando o castigo de Deus. Eu quero terminar mostrando que quando Deus executa o seu juízo, ele permanece soberano. 2 versos eu quero destacar que são lindos aqui. E eu vou fechar enfatizando esses 2 versos. Olha para o verso 14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Olha só, a ideia é que a Babilônia se achava famosa, mas ela não se compara em glória ao Senhor que enche a terra como as águas cobrem o mar. As crianças vão entender o que eu vou falar agora. Quem das crianças já foi na praia? Levanta a mão. Na praia, o mar tem pouca água ou muita água? Muita água. Mas tanta água que a gente nem vê o fim do mar, não é verdade? Pois sabe o que a Bíblia diz? Que vai haver um dia em que a glória de Deus vai encher a terra que nem as águas cobrem o mar. Vai ser muita glória. E isso mostra como nós temos que ter essa expectativa. O outro verso que eu quero enfatizar é o verso 20. Olha só. O Senhor está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. E se você é crente há algum tempo, você já deve ter ouvido alguém ler esse texto no começo de culto. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Como se o Senhor estivesse aqui. Não é isso que o texto está dizendo. O Senhor está no controle. No templo significa no lugar soberano, no trono. Ele reina. Enquanto as nações aqui estão se pegando, ele não perde a rédea. O Senhor está no controle. Presta atenção agora no desfecho da história. Abacuque chega para Deus, estou resumindo Abacuque agora, rapidinho, hein? Abacuque chega para Deus e fala, Senhor, nossa nação está ímpia, faz alguma coisa, Senhor, muda o coração desses homens. Deus fala, pode deixar, vou fazer alguma coisa. Vou levantar outra nação, vou trazer e vai ser castigo. Senhor, não é possível, o Senhor vai fazer isso. Aí fala, calma, mas eu também vou punir essa nação. Por causa da soberba deles. Esse controle de Deus da história incomoda muita gente. Mas o que o texto está dizendo é que a nossa reação diante desse controle de Deus é você ficar assim, ó, sem palavras. Cale-se diante dele. Permaneça em silêncio. Porque silêncio é expressão de espanto, de admiração, de ver o Deus que controla aqui, controla ali, mexe lá, não perde as rédeas. Deus não é só um governante um pouco mais poderoso do que os homens dessa terra. Deus é todo supremo. E ele diz que nós temos que descansar nisso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Deus fala isso assim, fique tranquilo, eu sou Deus. Deixe comigo, deixa que eu controlo. E essa é uma lição importante à medida que a gente termina. Por quê? Porque Deus fala que isso aconteceria, esse juízo aconteceria. E de fato Deus trouxe juízo sobre os babilônicos. Inclusive, eu não sei se você sabe disso. Onde é que fica a Babilônia? Você vai falar onde é que ela fica no mapa, mas a nação não existe mais. Presta atenção.
Deus trouxe juízo tal que o povo deixou de existir. Não existe Babilônia. Existe Egito, existe Israel, outras nações existem, mas Babilônia não existe. Existe o lugar em que Babilônia viveu, mas a nação da Babilônia não existe mais. Por quê? Porque Deus trouxe juízo sobre o soberbo. Eles foram marcados por uma vida de tremenda violência, de tremendo juízo, de tremendo injustiça. E Deus trouxe juízo. Só que isso não é a glória do Senhor encher a terra como as águas cobrem o mar. Deus vai cumprindo isso gradativamente. Por exemplo, quando Jesus Cristo veio, o que ele disse? O reino de Deus é chegado entre vós. Só que as pessoas não viam o reino de Deus. Porque aparentemente estava tudo errado. O poder romano estava controlando Israel, e os israelitas não tinham nenhuma liberdade, e eles não viam esse reino de Deus. Quando eles ficavam procurando o reino de Deus, Jesus Cristo falou, o reino de Deus está dentro de vós. Mas não vai ficar só assim. Vai haver um tempo em que esse reino vai se manifestar de maneira esplendorosa, maravilhosa, na segunda vinda de Jesus. E eu quero dizer o seguinte, agora eu vou realmente fechar a minha aplicação. Eu quero que você entenda que essa é uma lição para as pessoas descansarem. Existe um erro nosso em tentar achar que Deus resolve todos os nossos problemas aqui. Vou dizer uma coisa que é dura, mas ela tem que ser a reação do cristão. Quando você começar a olhar para as coisas não darem certo aqui, de repente você tem problemas de família, de repente você tem problemas financeiros ou de saúde, e você não vê muita solução, ou injustiça. Quanto mais você trabalha, parece que não resolve. Se você não vê solução para aqui, Deus fala assim, haverá um tempo em que haverá solução. O problema do mal será resolvido. E nós temos que aprender a descansar no futuro, de tal forma que parece que ele já se torna presente. Essa é uma coisa que só faz o justo que vive pela fé. Isso só faz o justo que vive pela fé. Deus promete que vai fazê-lo. Você consegue viver nessa confiança de tal maneira que isso afeta o seu presente? Ou enquanto você não enxerga, você não se aquieta? Se enquanto você não enxergar, você não vai se aquietar, tem uma notícia para você. Você não vai se aquietar. Mas se você consegue trazer o que Deus fala que vai acontecer lá na frente para cá, então o seu presente ganha um sentido novo. Você aprende a curtir o que vai acontecer lá na frente aqui. Eu costumo dizer o seguinte, se você sabe curtir as férias que você está planejando 6 meses antes, se a criança sabe curtir o presente de Natal semanas antes, por que você não aprende a curtir as promessas futuras do Senhor anos antes? Nós temos que aprender a esperar com expectativa. O dia em que a glória do Senhor será vista e cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Não se esqueça, Deus está no seu santo templo. As coisas vão chegar a termo. Cale-se diante dele toda a terra. Respondam boquiabertos e espantados por esse controle de Deus, que levanta quem quer e faz o que quer para chegar no propósito dele, que é um propósito de vida para aqueles que o amam. Eu vou pedir para você responder em fé, cantando o próximo cântico. Vou pedir o presbítero Fábio vir à frente. E nós vamos